A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, Deus esteja aí nos abençoando, operando, aleluia, maravilhosamente na nossa vida, que tenhamos aí um momento na presença do nosso Deus, colocamos a nossa vida no altar do Senhor, que Ele venha de uma maneira abundante, de uma maneira transbordante, fazer a obra na nossa vida, que nós tenhamos aí um dia maravilhoso na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar orando para nós começarmos esse trabalho e te convidar, para que nós venhamos orar, para que nós venhamos colocar o nosso coração nas mãos desse Deus que tem cuidado de cada um de nós, tem operado, que nós possamos ser uma bênção nas mãos do nosso Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nesse momento, ó Pai, nós nos entregamos ao Teu senhorio e dizemos, ó Pai, que necessitamos, ó Pai, de andar, Senhor, nas Tuas pegadas, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a estar lembrando do Senhor, ó Pai, cada momento, a cada instante, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, aleluia, glórias a Deus, estar, Senhor Deus, nos envolvendo, ó Pai, com o sagrado. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos direcionando, ó Pai, e fazendo com que cada um de nós, ó Pai, estejamos tomando, ó Pai, o melhor caminho. Assim, ó Deus, nós, aleluia, nos ofertamos ao Senhor, ó Pai, como instrumentos nas Tuas mãos nesta manhã. Favorece, Senhor Deus, aleluia, o Teu Filho, favorece, Senhor Deus, a Tua filha. E faça de nós instrumentos Teus nas Tuas mãos, ó Pai. Guarda-nos, protege-nos, ó Deus. Esteja, Senhor Deus, nos envolvendo, ó Pai. Aleluia, Deus. O Senhor, ó Pai, é Deus de misericórdia, o Senhor é Deus, ó Pai, que, aleluia, Senhor Deus, ajuda, Senhor Deus, os Teus filhos, as Tuas filhas, ó Pai. Ó Deus de Israel, estar, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, indo, Senhor Deus, mais além. Então, nessa manhã, Pai, nós Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos dá, de nós estarmos, ó Pai, orando, ó Pai, agradecidos ao Senhor por mais um dia de vida, Senhor Deus, agradecidos ao Senhor, ó Pai, pelas Tuas beneficências, ó Pai, para conosco. Assim também, nessa manhã, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, pelas famílias, ó Pai, clamando, Senhor Deus, para que o Senhor esteja, Senhor Deus, aleluia, operando, ó Pai, na vida, Senhor Deus, do casal, na vida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da mãe, aleluia, do pai, Senhor Deus, do avô, da avó. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, aleluia, favorece, Senhor Deus, o relacionamento, ó Pai, que haja unidade, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, fé, Senhor Deus, dedicação, Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, estar verdadeiramente nos envolvendo, ó Pai, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, olha, Senhor Deus, para com Teus filhos, ó Pai, tenha misericórdia, Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, fazendo com que Teu povo esteja crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também eu oro, Senhor Deus, pelas pessoas, ó Pai, que se encontram, Pai, enfermas, Pai, muitas vezes acamadas, outras vezes nas cadeiras de rodas, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, usando muleta, outras vezes rastejando, Pai, mas o Senhor conhece, Senhor Deus, a todos, ó Pai, e sabe as necessidades, assim, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, envolva, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com Teu poder, com a Tua unção, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, como diz a Tua palavra, Senhor Deus, quando o Senhor veio, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, veio para a cidade, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Pai de Naphtali, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, caminha à beira-mar, Galiléia dos gentios, e o povo que andava em trevas viu grande luz, ó Pai. Aleluia, que nós estejamos, ó Pai, vendo a Tua luz, ó Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que são os doentes que precisam de médicos, ó Pai, não os que são sãos. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, envolva, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que se encontram, ó Pai,
aleluia, Senhor Deus, nos leitos, ó Pai, dos hospitais, ó Pai, nas UTIs, nos CTIs, ó Pai, onde quer que esteja, Senhor Deus, aleluia, uma pessoa enferma, Pai, necessitada, Pai, da Tua mão poderosa. Eu clamo, Senhor Deus, pelo Teu milagre, pela Tua cura, Senhor Deus. Ah, Deus de Israel, faça, Senhor Deus, um milagre, Senhor Deus, nessa manhã. Desça, Senhor Deus, com Teu sobrenatural. E faça, Senhor Deus, que sejam, Pai, aleluia, operados, ó Pai, através das Tuas mãos poderosas, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Deus de Israel, visita, Senhor Deus, o trabalhador informal, aquele, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, esperado, Senhor Deus, o maná, Senhor Deus, o pão que cai do céu. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, favorecendo, entrando com providências, Pai, olhando, Senhor Deus, para com eles, ó Pai. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ajuda, Senhor Deus, o Teu servo, a Tua serva a colocar o pão em cima da mesa, Pai. Ter, Senhor Deus, condições, ó Pai, financeiras, Senhor Deus, para, aleluia, Senhor Deus, cumprir com suas responsabilidades mensais. Trabalha também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, dando segurança ao Teu povo, ó Pai, no meio da guerra, Pai. Livra, Senhor Deus, da bala perdida, do homem sanguinário, da mulher perversa. Que possamos, ó Pai, no Teu nome, ó Pai, estar cheios, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Então faça resplandecer da Tua glória, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Israel. Ministra sobre nós, ó Pai, aleluia, a vitória que tanto precisamos. E assim, Senhor Deus, possamos ver, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes, ó Pai, aleluia, agindo com poder e glória, Senhor Deus, nas nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã diaconisa da Síria, que Deus esteja aí abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente, que nós possamos ver, né, a mão de Deus aí agindo sobre todos nós nessa manhã, fazendo com que nós sejamos uma bênção nas suas mãos. Também quero aqui estar cumprimentando a nossa irmã Line, né, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, nosso Deus tem sido maravilhoso para conosco. Aleluias. Glórias, glórias, glórias a Deus. Oh Deus de Israel, como é bom, Senhor, estar junto a Ti. Amém? Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, né? Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e responsável também por esta obra. Nós estamos aí todos os dias, a partir das 7h30 da manhã. Você é o meu convidado especial. Nós temos aí, como eu posso dizer, um texto bíblico, né, que nós vamos estar utilizando hoje, é o texto de Judas, né? Nós vamos trabalhar o texto de Judas e quero aí contar com a sua presença, né, com a sua ajuda. E a reflexão no livro de Judas é que Jesus, ele é o Senhor que virá com suas miríades de anjos. Amém? Glórias a Deus. Então, a data de hoje é 6/3/2023. Quero convidar também os amados irmãos para estarem conosco, né, nos cultos de terças-feiras, de sextas-feiras e aos domingos, aqui sempre às 19 horas, na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Você é o nosso convidado especial. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho deixado também 2 links, né, dos meus YouTubes aí, e peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí nos ajudando nesse trabalho, divulgando esse trabalho para que mais pessoas possam conhecer a respeito e também se alimentar, né, através do Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso amado pastor Cláudio Lescor, que Deus esteja aí fazendo uma obra maravilhosa na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus Cristo. Então, seja bem-vindo no nosso meio nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Então,
aqueles que estão de posse das suas sagradas escrituras, esteja pegando aí para a gente estar trabalhando nesse texto aí e falando um pouquinho do nosso Deus, a respeito do que Ele tem para cada um de nós, e que nós venhamos aí adorar o Senhor em espírito e em verdade, amém? Nós vamos trabalhar o texto de Judas, né? E eu quero ler as Sagradas Escrituras, né? Esse capítulo 1, que está em Judas, né? Judas, servo do Senhor Jesus, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus, a misericórdia, a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já vos soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu, e depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até os juízos daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miquel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, aleluia, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levada pelo vento de uma para outra parte. São como árvores, aleluia, manchas, ou melhor dizendo, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais estão eternamente reservadas a negrura das trevas. E destes produziu também Enoque, ou melhor dizendo, e destes também profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que vindo o Senhor como milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, porque todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos, de sorte que, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando
aleluia, as pessoas por causa do interesse, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias e ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santidade e fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, obedecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Glórias a Deus. A gente vê e aprende o quanto o nosso Deus, Ele nos quer bem. O quanto o nosso Deus, Ele quer entrar com as providências necessárias na minha vida, necessárias na tua vida. Nós precisamos, nessa oportunidade, rever os nossos conceitos, os nossos princípios, diante de um Deus tão bom. Mas esse nosso Deus bom, Ele é, aleluia, fogo, aleluia, abrasador. Ele é também fogo consolador. Mas a gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor, Ele nos chama a responsabilidade de nós estarmos buscando, aleluia, a sua presença santa. Ele nos chama para que nós sejamos verdadeiros homens e mulheres que venham agradar a Ele. Ele que nos fez. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então nós precisamos a cada dia nos colocar diante desse Deus tão maravilhoso na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos peregrinos nessa terra. Muitos pensam que nós vamos ficar aqui para semente, mas não. Daqui a pouco nós estamos acertando conta com o nosso Deus. A palavra do Senhor diz aí em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E depois vem o juízo. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele quer me receber, quer receber você de braços abertos. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter a vida no altar do Senhor, buscar o Senhor enquanto nós podemos, buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Eu creio, meu amado irmão, que o Senhor, Ele tem o melhor para a minha vida, Ele tem o melhor para a tua vida, amém? Então em Judas, Ele é o Senhor que virá com seus milhares de santos, né? Neste capítulo de Judas, e nesse estudo nós veremos a epístola curta de Judas, que descreverá as forças apostatas que se haviam introduzido na igreja primitiva. E ao estudarmos poderemos aprender a identificar aqueles que desejam desviar-se, os discípulos da fé. Muitos, amados irmãos, muitas coisas hoje em dia têm abrilhantado os nossos olhos e
tirar do foco daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar ao Senhor. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar se desviando de tudo que tem nos afastado da palavra de Deus. A palavra, ela diz que aquele que é amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Nós precisamos, então, apoiar a nossa fé. Senhor Jesus, ele fala de fundamentos, ele mesmo é o nosso fundamento. A pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a principal pedra de esquina. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos fortalecer em Cristo e colocar a nossa vida no altar. Fala, Senhor, eu necessito, eu preciso, eu quero. Somente o Senhor pode mudar a minha história, somente o Senhor pode fazer a diferença na minha vida. E eu desejo. A gente precisa buscar a ajuda do Espírito Santo todos os dias quando nós acordarmos e falar, Senhor, tantas coisas me fazem desviar o foco, mas eu quero estar focado em Ti. Eu não quero negar os meus princípios, as coisas que têm acontecido, elas muitas vezes têm feito com que eu venha desviar o foco, os meus princípios, os meus valores não são os mesmos quando acontecem tais coisas comigo, mas eu quero permanecer na Tua presença. Eu quero ser mais que vencedor em Ti, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, amados irmãos. Então, também aqui, nesse estudo, nós sentiremos a importância de se batalhar pela fé, de permanecermos fiéis, apesar, aleluia, de ser um dos livros mais curtos. Ele contém informações que são, aleluia, encontradas somente nele. Amém? Não há em outro lugar na Bíblia. Judas, ele falará sobre os anjos que não guardaram o seu estado original, sobre o confronto entre Miguel e Lúcifer, a respeito do corpo de Moisés, e sobre a profecia feita por Enoque a respeito da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Judas, aleluia, glórias a Deus, Judas nesse contexto histórico. O autor identifica a si mesmo como Judas, servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão de Tiago. Entende-se que o autor é Judas, meio-irmão de Jesus. É evidente que Judas era um membro da igreja muito estimado em Jerusalém, além de que provavelmente havia viajado como missionário. Não temos indicação quanto ao ofício que Judas possuía no sacerdócio, mas a própria epístola sugere uma posição de autoridade que o qualificava para escrever cartas e dar aconselhamento. Aqui, meu amado irmão, falando a respeito disso, ele fala que ele é servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, servo. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 10, versículo 45, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a palavra que sai da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós somos servos do Senhor. Embora nós muitas vezes ocupamos alguns cargos, mas tem que estar no nosso coração. E nós estamos aqui para servir ao Senhor. Amém? Então, nós precisamos ter esse entendimento. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão Anésio. Bom dia, Anésio Diniz. Também Ana Cláudia.
a todos os amados irmãos que têm aí entrado na live aí, tanto do Kawai conforme do Facebook, que Deus esteja abençoando aí os meus amados irmãos. Tem aqui que é DSBB, que Deus esteja aí abençoando também, operando maravilhosamente na vida de cada um dos meus amados irmãos, amém? Então, continuando aqui, não se sabe ao certo onde foi escrita esta carta, se de fato foi escrita por Judas, aleluia, irmão de Jesus Cristo. É provável que tenha sido redigida entre 40 e 80 depois de Cristo. Judas 1:1, Judas, irmão de Tiago e de Cristo. Judas, o servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aqueles que são santificados por Deus, o Pai, e chamados e preservados em Jesus Cristo. Quando eu li essa palavra a respeito de preservados, né? Quando a gente quer preservar alguma coisa, o que nós fazemos? A gente compra uma carne, a gente está com a ideia de fazer um churrasco, e durante a semana a carne é mais barata. Quando chega o final de semana, ela sobe um pouquinho. Então vai no dia das promoções, e ali você compra a carne e coloca ela na geladeira para ela manter conservada, para ela não se apodrecer, não se estragar. Então, quando fala preservados, quando nós estamos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há uma preservação pela minha vida, pela tua vida, pelo meu ser, pelo teu ser. A palavra do Senhor diz que aqueles que estão, aleluia, dentro dos muros de Jerusalém, diz que nós somos como os muros de Jerusalém, que não se abalam, mas permanecem de pé, firmes para sempre. Nós precisamos entender isso quando nós estamos em Cristo. Cristo, Ele nos preserva. Nós precisamos dessa preservação do nosso Cristo, pois nós vivemos num país louco, meu amado irmão, minha amada irmã, e as coisas têm acontecido conforme diz as Sagradas Escrituras, é pai contra filho, filho contra pai. E as situações estão acontecendo diante dos nossos olhos, amados irmãos, acidentes, incidentes. O que tem acontecido, amados irmãos, são mortes e situações que jamais imaginaríamos que ia acontecer, tem acontecido bem diante da nossa face, mas nós precisamos estar preservados diante do nosso Deus. A palavra do Senhor diz que quando aquele ladrão na cruz, ele diz: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Após ter arrependido dos seus pecados, disse Jesus: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que Jesus, Ele é o autor e consumador da minha fé, da tua fé. Nós precisamos crer, aleluia, nesse Jesus tão maravilhoso, que tem cuidado da minha vida, tem cuidado da tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, venhamos fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Judas, aleluia, ele se apresenta como servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão de Tiago. Com certeza esse Tiago era o famoso líder da igreja de Jerusalém, que está aí citado em Atos capítulo 15, versículo 13 ao 21. Irmão de Jesus Cristo. Em Marcos também, capítulo 6, versículo 3. Judas humildemente se chama de escravo de Cristo, em vez de mencionar o fato de ser irmão de Jesus. Os chamados são, aleluia, aqueles que respondem com fé a iniciativa de salvação, aleluia, do nosso Senhor e Salvador, né, do nosso Deus, santificados por Deus e Pai, e consciência de ter sido chamado. A expressão preservados em Jesus Cristo significa que os cristãos são mantidos em segurança e preservados por Jesus até a consumação da salvação de cada um deles na sua volta. Isso é maravilhosíssimo, nós estarmos aí, aleluia, sendo guardados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor são multiplicados, sejam vos multiplicados
a misericórdia e a paz e o amor, a misericórdia e a bondade e a compaixão de Deus para com seu povo, paz e o bem-estar, aleluia, que este relacionamento traz. Amor é o termo grego ágape, o amor voluntário que vem de Deus, que busca o melhor para os outros, independentemente de receber, aleluia, o amor em troca, ou algo em troca, ou não. Ágape se refere ao amor de Deus pelo homem, ou ao amor do homem, aleluia, para com Deus e por outras pessoas. Então nós precisamos, aleluia, buscar com intensidade, com força, esse grande amor. Amém? Então, ele fala também, os homens impiedosos. Amados, quando dediquei com toda diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Amém? Que uma vez foi entregue aos santos. Isso tem sido assim uma palavra tremenda. Eu vejo assim a seriedade dessa palavra, o quanto nós devemos buscar ao Senhor, o quanto nós devemos nos entregar a Ele e falar: Senhor, há uma necessidade da minha parte, Senhor, de vigilância, há uma necessidade da minha parte, Senhor, de estar colocando o Senhor como primícia na minha vida, Senhor. Então, fala poderosamente, pois eu preciso, eu necessito. Não deixa, Senhor Deus de Israel, eu de qualquer maneira, mas eu preciso, Senhor, estar me qualificando, ó Pai, a plena estatura de varão perfeito. Pai, eu não quero, Senhor Deus, estar cumprindo as concupiscências da carne, mas eu quero, Senhor, te amar. Eu quero te buscar intensamente, Senhor. Senhor, eu não quero olhar, Senhor Deus, para as coisas deste mundo, ó Pai, para que eu não venha ficar embaraçado, porque a tua palavra diz, Senhor Deus de Israel, que aquele que milita, Senhor Deus, tem que, aleluia, militar conforme, aleluia, as ordens, aleluia, para a qual foi, aleluia, alistado, administrado. Nós precisamos então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprir todos os teus desígnios. Nós precisamos, Senhor Deus de Israel, fazer conforme a tua palavra, Senhor. Então nos ajuda, nos ensina, nos capacita, pois somente o Senhor pode fazer toda a diferença na minha vida e na vida dos meus amados irmãos. Amém? Então ele fala que buscou com toda a diligência. Nós precisamos também ser diligentes segundo os mandamentos do Senhor, segundo tudo aquilo que, aleluia, o nosso Senhor requer de nós. Então o Senhor, ele fala em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura te apresentar a Deus aprovado, como varão que maneja bem a palavra do Senhor e que não tem do que se envergonhar. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, buscar o Senhor. Nós precisamos estar indo de encontro a esse Deus tão maravilhoso. Amém? Continuando. Porque certos homens se introduziram com dissimulações, os quais antes estavam ordenados para esta condenação. Homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Senhor em lascívia e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia original de Judas era escrever uma carta sobre salvação para seus amigos, mas ele mudou de ideia ao saber que falsos mestres secretamente se infiltravam, aleluia, dentro da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta causa, aleluia, ele foi influenciado, aleluia, a respeito desses falsos mestres. Judas insistiu que seus leitores batalhassem pela fé confiada a cada um deles, ao invés, aleluia,
de estar aí trazendo uma carta sobre salvação. Ele trouxe sobre nós estarmos vigilantes a respeito desses falsos mestres. Então, de uma vez por todas, nós precisamos velar por essa palavra para que ela venha se cumprir na nossa vida. Nós devíamos estar como os amados irmãos de Bereia, buscando nas Sagradas Escrituras diligentemente, conforme diz em João capítulo 14, versículo 21. Oh Deus de Israel, nós precisamos buscar ao Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei, me manifestarei a Ele. É assim, Deus quer manifestar a minha vida, manifestar a tua vida no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Karen Iribarra, que Deus esteja te abençoando. Seja bem-vinda entre nós nessa manhã. Amém? Uma boa semana. Então, aleluia, por causa da influência desses falsos mestres, Judas insistiu que seus leitores batalhassem pela fé confiada a eles de uma vez por todas. Batalhar pela fé não é apenas uma defesa vigorosa da fé cristã, mas também um avanço do evangelho. Devemos fazer isso tendo um estilo de vida obediente. Aqui eu vejo muito mais além. Tem pessoas ainda que estão no beabá e achando que já são mestres, achando que cursaram uma faculdade de Harvard. E muitas vezes nós encontramos, amados irmãos, pessoas que se sentem que estão muito mais além, mas precisando ainda do leitinho, conforme diz o apóstolo Paulo, aquele leitinho espiritual, que não podem comer comida sólida, porque não tem, conforme diz o apóstolo Paulo, em, aleluia, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que ele diz, meu amado irmão, minha amada irmã, preste bem atenção o que ele diz para a minha vida, para a tua vida. Ele diz assim, no versículo 26 do capítulo 9 de 1 Coríntios, pois assim eu corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo, de alguma maneira, não venha ficar reprovado. E muitas vezes, amados irmãos, muitos têm corrido como coisa incerta. E ele diz, eu não corro como coisa incerta. Mas muitos têm vivido uma utopia, muitos têm vivido uma coisa que parece um conto de fadas. Não, não é um conto de fadas, é realidade. Nós precisamos viver essa realidade, nós precisamos dar conta de nós mesmos. Muitos não têm dado conta de si, e nem do que a palavra diz, nem da sua própria família, nem daqueles que estão à sua volta. Porque não tem testemunhado e testificado daquilo que Deus tem feito na vida deles, daquilo que eles professam. Nós precisamos então ter o cuidado. Quando eu leio aqui, aleluia, que a fé, aleluia, de uma vez por todas foi confiada a homens fiéis, e a revelação cristã, o conteúdo do ensino apostólico, invariável, de autoridade e ortodoxo, foi entregue aqueles que creem. Muitos, amados irmãos, têm crido da boca para fora. Muitas vezes no Velho Testamento, o Senhor vem através dos seus profetas falar com o povo. Vocês me confessam com a sua boca, mas o coração de vocês estão longe de mim. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar do Senhor. Nós precisamos falar, Senhor, eu necessito, eu preciso, eu quero mergulhar nos teus rios, eu quero fazer toda a diferença. Não estou falando aqui, amados irmãos, de nós sermos bitolados, de nós ficarmos fincados com a cabeça aqui dentro. Não estou falando isso não, estou falando viver uma fé, cumprir os desígnios da nossa vida, da sociedade, do ir, do vir. Não estou falando aqui de ser fanático, não. Estou falando de uma vida sacra, de uma vida com Deus. A minha vida com Deus, ela não precisa ser bitolada, não precisa ser fanatismo, mas nós podemos viver uma vida consagrada ao Senhor e testificar
através desse poder do Espírito Santo, sem fanatismo religioso, sem bitolação. Nós precisamos então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprir os desígnios, tudo aquilo que Deus tem colocado, aleluia, diante de mim, diante de você. Nós precisamos ter uma vida, nós precisamos colocar, aleluia, esse Espírito Santo, conforme ele tem dito para mim e para você, que nós somos templo do Espírito Santo, tabernáculo do Deus vivo. Nós precisamos então colocar a nossa vida no Senhor e falar: Senhor, olha, realmente eu confio que o Senhor tem confiado essa palavra em mim, conforme está escrito aí em Mateus capítulo 28, versículo 18, que Jesus diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele estará conosco. Ele fará maravilhas na minha vida, Ele fará maravilhas na tua vida. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se cremos, nós veremos a glória de Deus. Amém? Então, o juízo de Deus. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora que já sabeis disso, como o Senhor salvou um povo da terra do Egito e destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação. Ele se reservou a cadeias eternas sobre trevas até ao julgamento daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após a carne, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Judas, ele salientou aos falsos mestres que mereciam o juízo divino e iria recebê-lo no futuro. Judas queria lembrar seus leitores de que, no passado, Deus agiu de maneira decisiva contra aqueles que se opuseram a ele. Judas mencionou 3 exemplos de juízo de Deus: o castigo de Israel, aleluia, incrédulo no deserto, após ter sido libertado, aleluia, do Egito, Números capítulo 32, do verso 10 ao verso 12. Perdão. Os anjos caídos e a destruição de Sodoma e Gomorra por causa da sua fornicação sexual. Judas 1:8. Sonhadores imundos. Também ele fala do mesmo modo. Esses sonhadores imundos contaminam a carne, desprezam autoridades e falam mal das potestades. O pecado dos falsos mestres era semelhante aos pecados mencionados nos versículos 5 e 7. Eles estavam atrás de sonhos vazios e com arrogância cometiam imoralidade sexual. Rebelavam-se contra as autoridades e blasfemavam contra os pastores. Termo aqui usado é doxas, que geralmente se refere aos anjos, Miguel versus Satanás. Não é tanto Miguel o arcanjo, quanto contendia com o diabo, disputando pelo corpo de Moisés. Não ousou trazer contra ele um juízo de acusação, mas disse: que o Senhor te repreenda. Judas contrastou a blasfêmia desses hereges contra os anjos com o receio do arcanjo Miguel, quanto contendia com o diabo, disputando o corpo de Moisés. Em vez disso, ao achar que tinha o direito de condenar Satanás por sua calúnia, Miguel invocou o Senhor para julgá-lo. Judas 1:10. Falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, nessas coisas se corrompem.
Judas disse que os falsos mestres estavam falando mal daquilo que não entendiam. Ele o comparou como animais irracionais, que se corrompem com as coisas que instintivamente seguem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão, por recompensa, e pereceram na rebelião de Corá. Quantos, amados irmãos, hoje têm olhado e procurado uma vida fácil, uma vida de ganância, uma vida de entrega ao mal, uma vida que tem aí muitas vezes se corrompido o caráter, a vida, busca a imoralidade. E o Senhor está chamando para uma vida santa, para uma vida sacra, para que nós venhamos ser homens e mulheres dignos de entrar na Jerusalém celestial. Judas também comparou os hereges a Caim, a Balaão e Coré. Estes homens enganaram outras pessoas e ficaram corrompidos e conhecidos por seu ódio, ganância e rebelião. Os falsos mestres, estes são manchas em vossas festas de caridade, quando festejam convosco, alimentando-se sem temor. Eles são nuvens sem água, levados pelos ventos, árvores cujos frutos secam, infrutíferos, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ele fala ali com uma autoridade, com a fúria contra os falsos mestres, que ele fala 2 vezes mortas. Ondas impetuosas do mar que espumam, e sua própria vergonha, aleluia, as estrelas errantes para os quais o negrume das trevas estão reservados para sempre. Para demonstrar ainda mais que os falsos mestres eram semelhantes a estes enganadores, Judas usou metáforas para retratá-los. Ele os descreveu como manchas em vossas festas de caridades. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, buscar ao Senhor para nós estarmos livres, aleluia, de toda condenação. Isso significa que os falsos mestres eram como rochas submersas, por não serem vistas pelos marinheiros, eram capazes de afundar um navio. As festas de fraternidades eram refeições comunitárias em que observava a ceia do Senhor. Esses hereges eram pastores que só se alimentavam a si mesmo, sem se preocupar com os outros. Eles eram inúteis, cheios de promessas vazias, como nuvens sem água levadas pelo vento. Judas os retratou como árvores infrutíferas que não dão fruto, e ondas impetuosas do mar que depositavam os seus dejetos de seus feitos vergonhosos na praia da vida das pessoas. Jesus, ele quer mudar isso tudo na minha vida, quer mudar isso tudo na tua vida. Jesus nos traz uma nova oportunidade. E ele fala para que nós venhamos de deixar, cada um de nós deixar o erro e buscar a verdade do Evangelho. Aqui fala a respeito dos hereges que também eram como estrelas errantes para as quais estavam reservadas o negrume das trevas para sempre. Às vezes os anjos caídos do céu são retratados como estrelas cadentes, como anjos desobedientes, destinados para o castigo eterno. Os hereges estavam caminhando para a eterna escuridão. Quantas vezes, amados irmãos,
O Senhor tem trago a oportunidade para mim, tem trago a oportunidade para você. Mas nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viver uma vida de santidade. A profecia de Enoque é também Enoque o sétimo depois de Adão. Deste profetizou dizendo: eis que vindo o Senhor com as suas miríades de anjos para fazer juízo contra todos e convencer todos os ímpios entre eles, por todos os seus atos impiedosos que impiamente cometem e por, aleluia, todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Nós precisamos, meu amado irmão, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, estar indo contra tudo de errado que está diante dos nossos olhos e buscar a presença do nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Amém? Então o Senhor, aleluia, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, Ele tem, aleluia, o maior prazer na minha vida, o maior prazer na tua vida. E nós precisamos, aleluia, buscar ao Senhor para fazer juízo contra todos e convencer todos os ímpios entre eles por todos os seus atos impiedosos que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Judas enfatizou que os hereges sofriam um castigo divino. Ele retratou esse juízo citando a profecia, aleluia, qual nós acabamos de ler. O castigo deles viria quando o Senhor, aleluia, voltasse para julgar os ímpios. O Senhor, Ele virá na sua segunda vez. Murmuradores, queixosos, arrogantes. Esses são murmuradores, queixosos, que andam segundo os seus desejos carnais e cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. No versículo, Judas alertou que os hereges seriam julgados por seus atos e palavras. Nesse versículo ele focaliza as palavras. Nós precisamos entender que os falsos profetas eram murmuradores, queixosos, autoindulgentes. Eles proferiam palavras arrogantes, bajulando as pessoas a fim de conseguir o que queriam dessas pessoas. O que não tem o Espírito, porém, amados, lembrai-vos da palavra, aleluia, das palavras que foram proferidas antes pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Como vos diziam, haveriam escarnecedores nos últimos tempos e andariam segundo as suas ímpias concupiscências, sendo estes os que, aleluia, se separaram a si mesmos, os sensuais, que não têm o Espírito. Nós precisamos, meu amado irmão, estar colocando o nosso coração no Senhor, buscando o Senhor. Judas insistiu que os seus leitores se lembrassem de que esses falsos mestres não seriam novidade nenhuma, pois o apóstolo já tinha predito que haveria tais pessoas que zombariam daqueles que se recusassem a segui-las. Judas provavelmente se referia a advertências como as de Atos, capítulo 20, 29 ao 30. Os hereges causavam separação e seguiam os seus próprios desejos ímpios. Eles eram incrédulos e, portanto, não tinham o Espírito. De alguns, aleluia, tende compaixão, salve. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos uns aos outros, e a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a vida eterna. E de alguns tende compaixão, com discernimento,
e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Após se dedicar em grande parte a descrever os falsos mestres, até aqui Judas ensina seus leitores como batalhar pela fé. Eles deveriam mostrar compaixão pelos vacilantes e ir atrás, aleluia, de cada um deles. Tinha sido aqueles que tinham sido enganados, que precisava ser salvos do fogo. E se preocupar com os hereges e desobedientes todo ao mesmo tempo. No entanto, os cristãos deveriam ter cuidado para não, aleluia, se contaminar também. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar colocando a nossa vida no altar do Senhor. Quando ele fala agora ao único Deus, ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos, aleluia, sem defeito diante da presença de sua glória com abundante alegria. Ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja a glória, majestade, domínio e poder agora e para sempre. Amém. Judas terminou a sua carta com a doxologia, que serve de lembrete do poder de Deus dispensável aos cristãos na luta contra os hereges. Ele levou a Deus, aleluia, ele louvou a Deus por ser poderoso para impedi-los de cair nas práticas pecaminosas dos falsos mestres e ainda para conceder-lhes acesso à sua gloriosa presença. Concluindo, Judas exorta os membros a batalhar pela fé, explicando que alguns haviam infiltrado para espalhar doutrinas falsas e promover as práticas iníquas. Ele adverte sobre o julgamento que virá sobre aqueles que se afastam de Deus e aconselha a edificarem a sua fé e a converterem-se no amor de Deus. Nossa batalha é essa, contra um inimigo invisível. E não batalhamos com nossas forças, mas, aleluia, Deus luta por nós quando entregamos o total controle da situação em suas mãos e o obedecemos. Amém? Então vamos obedecer a Deus, colocar a nossa vida no altar. Ele, aleluia, que apresenta o pouco conhecimento que temos acerca da disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. É o único que registra a gloriosa profecia de Enoque a respeito da segunda vinda do Filho do Homem. Judas usa as duras palavras contra aqueles que se opõem a Deus e a seus servos, contra quem pratica ou quem participa de adorações pagãs e imorais, e contra os que dizem, aleluia, não haver necessidade de se obedecer aos mandamentos de Deus, inclusive a lei, aleluia, da santidade. O irmão de Jesus nos deixa conselhos valiosos, nos adverte dos erros que via e nos pede para mantermos fiéis e obedientes ao nosso chamado, o sacerdócio. Amém. Que Deus vos abençoe poderosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando aí os meus amados irmãos, a Elisete Santos, que Deus esteja abençoando a senhora também, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar orando nesse momento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pela presença dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai, que aqui, Senhor Deus, estão conosco, ó Pai, para, aleluia, estarem aprendendo mais do Senhor. Ó Deus, é momento de nós estarmos terminando, ó Pai, esse trabalho agora, mas amanhã nós iremos, ó Pai, aleluia, novamente, segundo, Senhor Deus, o mover do teu Santo Espírito, estar trazendo, Senhor Deus, o livro de Apocalipse, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, falando conosco, ó Pai, dia após dia. Abençoa, Senhor Deus, os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai,
pois estão sedentos, ó Pai, da tua palavra, do teu grande amor, do teu grande mover. Então fala, Senhor Deus, poderosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Instrui-nos, aleluia, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Fala, Senhor Deus, poderosamente, que venhamos, ó Pai, crescer na tua graça, crescer, Senhor Deus, na tua presença. Que a ministração, Senhor Deus, do teu poder, ó Pai, esteja sobre nós, ó Pai. Nos ensina, Senhor Deus, nos capacita a cada dia. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, fugir, Senhor Deus, da idolatria, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, que nós jamais venhamos cair, Senhor Deus, nas doutrinas falsas, Senhor Deus, nas concupiscências da carne. Mas que venhamos, ó Pai, estar sendo, Senhor Deus, cuidados pelo Senhor, protegidos, guardados. Que haja livramento, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Pai, cumprir, Senhor Deus, todos os teus desígnios. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que aguardam a vinda preciosa do Messias para serem levados para Jerusalém celestial. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, até amanhã às 7h30 nós estaremos juntos novamente. Você é o meu convidado especial, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde e venhamos ter uma vida aí preciosa nas mãos de Deus. Amém? Deus te abençoe nessa manhã. Deus esteja dando a cada um de vocês uma semana abençoadíssima, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba aí um abração do pastor Carlos. Aleluia. Deus te guarde, Deus te proteja. Amém? Fica na paz.